Se estudar e me dedicar, então serei aprovado. Se eu fosse construir a tabela verdade dessa frase aqui, dessa proposição, quantas linhas ela teria? A fórmula é a mesma, só que agora vai ser o número de quê mesmo? De frase. Quantas frases eu tenho aqui? Qual é a primeira frase aqui? Estudar, depois me dedicar, depois serei aprovado. 3 frases. 3 frases, número de linhas. 2 ao cubo. Eu vou ter um total de quantas linhas mesmo? De 8 linhas. Então isso é uma coisa técnica. Mas se você não souber, realmente você perde tempo, né? Caramba, eu vou fazer no braço. Não, não é no braço. Aí ele quer saber quantas linhas tem esse então aqui. Quantas linhas tem a tabela verdade? Se pode mais. Se pode mais, então chora menos. Se pode mais, então chora menos, tá? Aí ele está dando letras ou frases? Mas a fórmula é a mesma, né? Qual é a fórmula que dá um número de linhas? 2 elevado a quanto mesmo? A N, onde N é o número de frases distintas. Quais são as frases que eu tenho aí? Qual é a primeira frase? Pode mais. Qual é a segunda frase? Então eu só tenho 2 frases distintas, é isso, né? Não tenho mais de 2, só tenho 2 frases. Então, número de linhas dessa tabela verdade, 2 elevado a quanto? Ao quadrado. São só 2 frases, 2 ao quadrado. A tabela verdade dessa proposição, se alguém fizesse, teria quantas linhas mesmo? O que a banca está falando aí pra gente? Vamos ver? Que a tabela verdade, me ajuda aí, por favor? A tabela verdade da proposição P, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem pelo menos 8 linhas. Fake news, é ou não é? Tá certo ou errado isso daí? Tá o que mesmo? Tá? Pô, você tem 4 linhas, né? Pelo menos 8, de 8 para cima, né? Pô, o cara deu uma extrapolada aí nessa situação. Deu ou não deu? Como é que tem pelo menos 8, né? Ela só tem 4 linhas, como é que vai ter pelo menos 8? Tá furado isso daí. Tá legal? Então, só uma teoria rápida que isso aí já dá um número de linhas. Toda vez que a banca pedir número de linhas, usa 2 elevado a N, ok? Tá indo ou não, gente? Fala? Não, não conta. Ali não. O adjunto adverbial não vai contar. Ele pode até causar confusão, mas tira, né? Ele não vai contar, beleza? Tá? Pode até arriscar, tá? Então, 26 está errado, 27 está certo, 28 está errado, 29. A negação, mais uma vez pedindo a negação, tá? Não tá? A negação da proposição P, já até fizemos a negação aqui, já não já? Pediu a negação 2 vezes. Né? Você vê que ele pediu a negação no item 26 e agora está pedindo a negação no item 29. Qual é a negação mesmo dessa proposição? É o quê? É uma né. Pode o quê? Mais e não chora mesmo. Vamos ver se for isso, está certo. Se não for, está errado. Vamos só ver. A negação da proposição P pode ser expressa por quem não pode mais. Já vou parar. Está errado ou não está? Que o certo seria quem... Se ele quisesse colocar o quem, né? Se ele quisesse colocar o quem, o certo seria quem o quê? Pode mais. Aí ele já botou quem não pode mais. Já está furado, tá ou não está? Né? A negação é pode mais. Aí ele já botou não pode mais. Já está furado isso daí. Não vou nem levar mais em consideração. Esta é negação, mané. Mantenho a primeira e faço o que mesmo? E nego a segunda. Mantenho a primeira e nego a segunda. Se é para manter a primeira, é pode mais. Não pode ser não pode mais, é pode mais. Ele já começou errado. Ele botou aí, ó. Quem não pode mais, é isso, não é? Não chora menos, ó. O não chora menos está até correto, tá? Não tá? Ele errou exatamente aqui, ó. Errou ou não errou, gente? Aqui é pode mais. Aí ele botou o quê? Não pode mais. Já tá furado. Tá furado esse não aí. Mentira do cara. Esse item tá certo ou tá errado? Não, pode. Mas ele pode colocar o quem, se ele quiser. Ele pode, mas ainda que ele tenha colocado... Se ele colocasse o quem aqui e tivesse certinho, estaria certo o item. Ele pecou porque ele botou quem não pode, tá furado. Beleza ou não? Porque esse pode mais está trabalhando para alguém, tá? Não tá? Trabalha para alguém. Alguém pode mais, é isso, né? Aí ele usou o quem. Ele pode usar ou não, se ele quiser. Mas volto a falar, né? Mas não adianta fazer nada com a frase semântica. Tem que transformar para um sintão. Mas ele pode, se ele quiser, no resultado, se ele quiser colocar o quem, ele pode colocar, beleza? Esse quem aí é alguém, né? Alguém pode mais, é isso que ele está querendo dizer. Tá legal?
Então, 26 está errado, 27 está certo, 28 está errado, 29 também está o que mesmo? Tá? Errado. 30. Se a proposição P for verdadeira, então o conjunto formado pelos indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que choram o quê? Menos. Essa aí ferrou a galera, né? Você vê como é que 5 itenzinhos de um TRF pode destruir a galera? Pode ou não pode? Principalmente se o cara não souber essa abordagem semântica. Então vamos só voltar aqui para a frase original. Se pode mais, então chora menos. Tá aí o nosso sintão. Ele fala que se isso aqui for verdadeiro, o conjunto formado pelos indivíduos que podem o quê? Está contido, é isso, né? No conjunto dos indivíduos que choram menos. Muita gente deletou essa daí. Não foi uma questão fácil na época do TRF, quando ela caiu. Cadê essa abordagem semântica? Agora, esquece um pouquinho o sintão. Olha para esse conjunto que eu vou colocar aqui, ó. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3. E conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Ainda que você não seja um PhD em conjuntos, é visível que o conjunto A está contido no conjunto B. É ou não é visível? Né? Por que é visível que o conjunto A está contido no conjunto B? Porque todos os elementos de quem? Também são elementos de quem? De B. Se você fizesse um diagrama, só para você entender melhor, esse conjunto aqui é o B, que é o maior. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E esse conjunto aqui seria o conjunto quê? E seria o conjunto A. Você sabia que o se então é uma relação de inclusão? O se então ele é uma relação de inclusão. Olha aqui, olha para cá rapidinho. É visível que o conjunto A está o quê? Contido no conjunto o quê? É visível, ó, que você pode até escrever assim, ó. O conjunto A está contido no conjunto que mesmo? Por que o conjunto A está contido no conjunto B? Porque todo elemento de A também é elemento de quem mesmo? De B. Mas o contrário acontece? Hein? O A está contido em B, certo ou errado? Mas o B está contido em A? Não, não é uma via de mão dupla. Serve a ida. Olha como é que tem a ver com o sintão. O sintão é a seta que atua no único, que é mesmo? No único sentido. Concorda ou não comigo? Por isso que só serve a ida. Se é de A, se o cara está em A, então ele está o que mesmo? Então ele está em B. Essa relação de inclusão, ele é o sintão, essa relação de inclusão. O conjunto A está contido no conjunto B. Quando é que um conjunto está contido no outro? Quando todos os elementos dele são elementos do outro também. É visível, você percebe isso daqui? É visível você perceber isso. A gente está no bairro de Nova Iguaçu, tá ou não está? Existe algum subbairro aqui? Um nome aí? K11, é isso? O K11 está contido em Nova Iguaçu, tá ou não está? Porque todo elemento do K11... Toda pessoa do K11, que mora no K11, também mora onde mesmo? Em Nova Iguaçu. Só para você entender essa relação. Se eu moro no K11, completa para mim. Se eu moro então eu moro em Nova Iguaçu. É uma relação de inclusão. Se eu moro no K11, então eu moro em Nova Iguaçu. Mas se eu moro em Nova Iguaçu, necessariamente eu moro no K11? Não. A volta não é verdadeira. Serve a ida, mas não serve o que mesmo? O se então ele é uma relação de inclusão. Quando você fala que A está contido em B, o que você está querendo dizer é o seguinte, né? Se A, então o quê? Se A, então B. Isso aqui é a mesma coisa. Na verdade, a lógica vem da teoria dos conjuntos. A lógica vem da teoria dos conjuntos. Se o elemento pertence a A, se o elemento pertence a quem? Então pertence... É uma relação de inclusão. Toda vez que você tiver o sintão, isso é uma relação de inclusão. Tá? Isso é uma relação de inclusão. Quando ele fala se P então Q, né? A ideia seria essa aqui, se A então B, se P então Q, ó. Se P então Q. Isso é uma relação de inclusão. Ele está querendo dizer que o P está contido em quem mesmo? O P está contido em Q.
Quer dizer, a primeira frase está contida na segunda. Isso é uma relação de inclusão. E não me interessa o conteúdo das frases, se tem conexão ou não. Isso tem que ser respeitado. Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B. O conjunto A está contido no conjunto o quê? B. Se é de A, então é de quem mesmo? De I, então é de B. Só serve a ida, não serve a volta. É a seta que atua no único sentido. Então, o se então é uma relação de inclusão, tá? Toda vez que ele falar se P, então que, é a mesma coisa que falar que P está contido em quem mesmo? Em que? Então me ajuda, olha para cá. Se pode o quê? Então chora o quê? Então o conjunto dos indivíduos que podem mais está o quê? Contido no conjunto dos indivíduos que choram menos. É isso que a banca botou aí, não é? O conjunto dos indivíduos que podem mais está contido no conjunto dos indivíduos que o que mesmo? Que choram menos. É isso que a banca botou? Tá certo ou errado? Certinho. Agora, muita gente jogou a toalha, bateu no tatame, porque não sabia dessas coisas. Aí atrás foi ou não foi? Então é uma relação de inclusão, sim. Então, querem ver? Olha para cá rapidinho. Olha para esse conjunto aqui agora. Olha para esses dois conjuntos aqui, eu quero que você me diga quem é. Conjunto A de elementos 1, 2, 3. Conjunto B também de elementos o quê? 1, 2, 3. Só uma perguntinha. A está contido em B? Tá ou não tá? Por quê? Todo elemento de A é elemento de B. B está contido em A? Por quê? Então, serve a ida. E quem é que atua nos dois sentidos? Qual é o nome? É bicondicional. A bicondicional atua nos dois. Isso aí é bicondicional. Se você fizesse por diagrama, seria assim, ó. Esse aqui é o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, o quê? 3. Está aqui o conjunto A. Já o conjunto B passaria aqui exatamente por cima. Passaria exatamente por cima do conjunto A. Esse seria também o conjunto B. Se é elemento de A, também é elemento de quem mesmo? De I. E uma via de mão dupla. Se é de B, também é de... Essa é bicondicional. Quando você tiver a mesma quantidade de quem mesmo? De I. E eles forem iguais. Essa é bicondicional. A está contido em B. E B está contido em quem mesmo? E B está contido em A. É uma via de mão dupla, né? É o se somente se, ó. Serve a ida e o que mesmo? E a volta. É o se somente se, é bicondicional. Pô, mas vai ser a mesma coisa, né? Se você pegar um exemplo de frase. Faz sol, se somente se está calor. Faz sol, se somente se faz calor. Beleza? Não, está calor. Tá? Esse faz sol está contido no está calor. E o está calor está contido no faz sol. É uma relação de ida e volta do está contido. Estou dando frase sem conexão, tá? É só uma relação de ida e volta. Tá? Faz sol, se somente se está calor. Então, faz sol está contido no conjunto de fazer calor. E fazer calor está contido no conjunto de fazer sol. É isso que ele está querendo dizer. Né? A está contido em B e B está contido em A. É uma relação de biimplicação, né? Que é bicondicional. Beleza ou não? Tá ok? Então, uma questãozinha, uma boa questão, não é? Uma boa questão que os caras colocaram em prova por causa dessa análise semântica, ok? Vou terminar a teoria, tá? E aí a gente vai resolver direto. Aí eu vou só pincelando aí os bizus, os macetes, que aí vão facilitar algumas coisas aí. Bom, chegamos na parte mais importante aí da aula, né? Não que as outras não sejam, mas a banca explora muito isso aqui na última prova. Apareceram 2 itenzinhos também, papilo, tá? Equivalências o quê? Lógicas. A brincadeira é a seguinte, ó. O lógico, não é o jardim não, tá? O lógico criou 2 receitas para você reescrever o sintão. Demonstrou, né, através de teoremas, de tabelas de verdade, tá? Então eu estou botando aqui, ó, há 2 maneiras o quê? De você reescrever o que mesmo? Então, a brincadeirinha é feita com sintão, só pode ser feita com sintão. É importante ressaltar que o que eu vou mostrar aqui agora não é negação, a gente já aprendeu negação na aula de manhã. Negação de sintão não é sintão, era mané. O que eu vou falar agora é sobre equivalências o quê? E não são aquelas equivalências semânticas, porque não aparecem as palavras, desde que, sempre, aparece, em regra geral, aparece o próprio sintão. Em regra geral, aparece o próprio sintão. Então, o lógico vai te dar lá um sintão da vida, por exemplo, olha para esse sintão aqui, ó. Se tenho sede, então bebo o quê? Aí ele criou 2 receitas, olha, e se é receita é algo que já está o quê?
então você não tem que inventar nada, você só tem que aplicar a receita. Se você obedecer o lógico, você acerta todos os itens de CESP. Se por acaso você resolver acrescentar essa receita um gosto particular, especial, eu dei o meu toquezinho, vai levar uma da banca. Tá? O lógico não quer a sua opinião, não quer o seu toque, não quer saber se, né, o seu toquezinho, o seu tempero vai ajudar. Ele já está te dando a receita pronta. Se ele quisesse a sua participação, ele tinha falado contigo. Então, eu estou sendo bem assim, curto e grosso, porque a galera tem errado nas provas, porque lá na hora, mas eu pensei, não, você não pensou. Se tivesse pensado, você tinha seguido o que o lógico mandou você seguir. É porque eu tentei induzir, não é indução, é receita. A receita está pronta. Eu só vou dar a receita para vocês. Até eu tenho que, né, me subordinar à receita, senão eu mesmo erro. É como se fosse um estatuto lógico. Como se fosse um estatuto, né? Aquelas regrinhas do estatuto, né? Parágrafo tal, tem que seguir essa regra, essa receita. Se você não seguir, tá furando aí a questão. Mas, Jardim, quais são as receitas? Vamos ver a primeira receita. Você vai guardar exatamente isso, tá? Toda vez que eu falar de reescrever, eu estou falando de quê mesmo? Então, a primeira receita, você vai guardar o seguinte, se for para reescrever, o X eu vou fazer. Você já vai guardar isso, tá? Se for para reescrever, o que mesmo? O X eu vou fazer, essa é a primeira receita. Já vou explicar o que é esse X. Então, tá lá fazendo a prova, se tenho sede, então bebo água. Ele quer equivalência, reescrever? Se for para reescrever, o X eu vou fazer. Já, gente, o que é isso, o X eu vou fazer? A primeira frase, quem é a primeira frase aqui? Tenho sede, ela vai para o lugar da segunda. E a segunda frase vem para o lugar da primeira. Você vai trocar as frases. Por isso que a gente fala, faz o X. Fazer o X é trocar as frases. O se então ele vai ser mantido, você vai manter... Você vai manter o se então ele vai ser mantido, e você vai trocar as frases. A primeira vai para o lugar da segunda, e a segunda vem para o lugar de quem mesmo? Por isso que a gente fala, faz o X, os alunos antigos até, eu fiz o X, né? Não existe isso, o lógico não sabe que isso existe, a gente só fala para facilitar. Isso é chamado de contrapositivo. Tá? Mas ninguém vai ficar guardando esses nomes, né? É mais prático, fiz o X, Jardim. Né? O que é o X? Mantém o se então, troca as frases. Tá? Só que toda ação gera uma o quê? Ao trocar as frases, você vai ser obrigado ou obrigada a fazer o que mesmo? A negação das frases. Não é negação do sim então. Até porque negação de sim então não pode ser sim então. Concorda não comigo? Tá? Você vai negar as frases. Você troca as frases. É uma ação simultânea. Trocou, negou as frases. Então, se for para reescrever o que mesmo? Troca as frases fazendo a negação das frases. Então vem comigo aqui rapidinho. Então a primeira vai para o lugar da segunda e a segunda vem para o lugar da primeira. Do jeito que está, não. Você é obrigado a fazer o que mesmo? A negar. Qual é a negação de bebo água? Então vai ficar assim, se não bebo água, atenção, se não bebo água, então, qual é a negação de tenho sede? Não tenho sede, tá aqui, não tenho sede. Se não bebo água, então não tenho sede. Então, falar que se tenho sede, então bebo o quê? É equivalente, é a mesma coisa que falar que se não bebo água, então não tenho o quê? Não tenho sede. Essa é a frase equivalente. É receita de bolo, é ou não é? Não tem interpretação de texto, indução, não é nada disso. Se tenho sede, então bebo água. Se não bebo água, então não tenho o quê? Não tenho sede. Olha para cá rapidinho, faz mentalmente isso aí para mim. Se estudo, então sou aprovado. Se não sou aprovado, então não estudo. É isso, né? Se corro, então me canso. Se não me canso, vamos lá, tem gente dublando, vamos falar. Tudo bem? Se corro, então me canso. Vai lá. Se não me canso, então não corro. Se estudo, então sou aprovado. Por que o cara não consegue fazer isso em dia de prova? Pior, erra quando isso cai. Isso que eu falo, mas você não usou a receita? Era só trocar e negar, pô. Porque tem aluno que só troca, esquece de quê mesmo? Tem aluno que só nega, esquece de trocar. É trocar e o que mesmo? E trocar e negar. Então vem comigo aqui. Se beber, então não dirija. Vamos lá? Se for para reescrever, o X eu vou fazer. Troco as frases fazendo o que mesmo? A negação. É claro que a banca vai fazer adaptação do tempo verbal, né? Com vocês.
Bom, não pode ser se não dirija. Porque vai negar, vai ou não vai? Né? Se dirigir, é isso, né? Se dirigir, estou certo ou estou errado? A negação de não dirige é dirija. Se dirigir, então, beba ou não beba? Se dirigir, então não beba. Tá aí, ó. Essa é a frase equivalente, ó. Se dirigir, então não beba. Então, falar que se beber, então não dirija, é equivalente a falar se dirigir, então o que mesmo? Então não beba. Então, se for para reescrever, o X eu vou fazer. Troco as frases fazendo o que mesmo? Troco as frases fazendo a negação. Se você seguir essa receita, a banca não derruba você em nenhuma questão de equivalência. É claro que as frases que eu estou colocando são pequenas, são ou não são? CESP tem a tendência de aumentar as frases, mas a ideia é a mesma. É só você ver se ela trocou e negou. Se ela só trocar, está errado. Se ela só negar, não trocar, está errado. Tem que trocar e o que mesmo? E tem que trocar e negar. É isso que eu estou falando para vocês. Faz para mim mentalmente, olha para cá. Se sou brasileiro, então não desisto. Então, já estão errando. Esse não aí, né? Vocês estão com um problema espiritual com esse não, é ou não é? Tá? Vamos lá. Se sou brasileiro, então não desisto. Se desisto, então não sou brasileiro. Porra, é isso que você tem que fazer. Acabou. Prova da Polícia Civil lá do Norte. Se Pedro cometeu um crime, então ele foi condenado. Vai lá. Vou voltar, né? Se Pedro cometeu um crime, então ele foi condenado. Esse ele faz referência ao Pedro. Se Pedro cometeu um crime, então ele foi condenado. Vai lá. Se ele não foi condenado, então não cometeu um crime. Acabou a questão. Questãozinha da prova da Polícia Civil lá do Norte. Tocantins, se não me falha a memória. Então, se for para reescrever o que mesmo? Troco as frases fazendo o que mesmo? A negação. Isso é receita, é ou não é? Ninguém hoje pode falar, eu não fiz porque eu não conseguia deduzir, inferir. Não é para inferir, é receita, pô. Né? Faz o X, troca as frases. O sintão, ele é mantido, né? Você mantém o sintão. Vamos ver aqui. Se estudar e me dedicar, então serei aprovado. Ó. Se for para reescrever, o X eu vou fazer. Troco as frases fazendo o que mesmo? A negação. O sintão, ele é mantido. Você mantém aí o sintão. Alguém me ajuda aí, por favor? Qual é a negação de serei aprovado? Vou botar se não fui aprovado, pode ser? Se não fui aprovado. Se não fui aprovado. Se não fui aprovado, é isso, não é? Serei aprovado, não fui aprovado, né? Para não botar se não serei, ficaria estranho, ficaria, né? Aí a banca vai fazer a adaptação do tempo verbal. Se não fui aprovado, cuidado que aqui tem, né? Tem um veneno aqui, tem um bote aqui esperando pelo aluno, tá? Tem um veneno, tá? Toda essa estrutura aqui vai sofrer o efeito de quem mesmo? Então tem que negar o estudar. Esse E também vai sofrer o efeito de quem mesmo? Da negação, vai ou não vai? Né? Essa frase toda vai ser negada. A galera tem mania de negar o estudar, de negar o me dedicar e de deixar o E, mas o E também sofre o efeito de quem mesmo? Da negação. Toda essa estrutura frasal aqui, ela vai sofrer o efeito de quem mesmo? Da negação. Pode ser desse lado ou desse, porque nega os dois lados, é importante ressaltar isso. Então, ó, se não fui aprovado, então não o quê? Não estudei. Legal ou não? Tá? Não estudei, eu vou botar aqui em 3D, para você não esquecer. Ou, é isso, né? É a negação desse E, ou o quê? Não me dediquei. Tá aí, ó. Não me dediquei. Tá aí. É receita. Usou a receita, matou a questão. Então vem comigo. Se for para reescrever o que mesmo? O X, o que é o X? Troco as frases fazendo o que mesmo? A negação. Você vai começar a rir da banca se você fizer isso. Opa. Começar a rir da banca. Como hoje na negação, que a gente fez várias negações, é a mesma coisa equivalência. Engraçado, é um assunto que a galera tem mais dificuldade, mas a galera não segue a receita. É isso que eu estou falando para vocês. Legal? Essa é a primeira receita, vamos ver a segunda. Há duas maneiras, há duas receitas, não mudam. Seguiu as duas receitas, vai acertar o item. Resolveu não seguir, vai errar. Pode acreditar no que eu estou falando. Se for para reescrever, o X eu vou fazer, troca as frases, fazendo o que mesmo? É de sintão para sintão, né? É de sintão para sintão. Jardim, é a segunda receita.
Se você verificar que a primeira receita não foi a receita usada pela banca, e ela não vai falar para você qual das duas receitas ela quer, você vai ter que saber pelo item. É pelo item que você verifica se ela quer a primeira ou a segunda receita. Eu já vou botar a segunda receita aqui, ó. Se for para reescrever, o X eu vou fazer. E se não adiantar usar a primeira receita, aí eu vou usar a segunda. Eu uso o Neymar. Parece Neymar, né? É só para a gente fazer uma referência ao nome do jogador. E se não adiantar, né? Se for para reescrever, o X eu vou fazer. E se não adiantar, eu uso o que mesmo? O Neymar. Parece o Neymar. E vocês vão ouvir por aí muitos alunos, eu usei o Neymar. Na verdade não é Neymar, é o que mesmo? É Neymar. Tá? É porque a gente faz uma referência ao jogador mesmo. Usa o Neymar, né? Para você lembrar. Tá? O que é esse Neymar, né? Esse Neymar é o seguinte, você vai negar a primeira frase, negar ou manter a segunda. Por isso que a gente criou essa palavra, Neymar, para você lembrar na hora, eu usei o Neymar. Mas eu digo, como é que eu sei, que eu vou saber qual das duas receitas? É simples, ó. O Neymar, ele deleta o sintão, olha para cá. O Neymar, ele deleta o sintão. Quem vai aparecer? Vai aparecer o que mesmo? O ou que vai aparecer. O Neymar deleta o sintão. Então, olha só, se for para reescrever, o X eu vou fazer. Se não adiantar, eu uso o Neymar. Vou usar o Neymar aqui, ó. E se não adiantar, eu uso o eu uso o Neymar. O Neymar deleta o sintão, vai aparecer o ou. Por isso que você vai saber quando ela está usando a primeira receita ou quando ela está usando a segunda, tá? Se ela usou a segunda receita, vai aparecer o ou. Se ela usou a primeira receita, vai aparecer o que mesmo? O sintão. Vamos só usar aqui a segunda receita? Corta o sintão, Neymar. O que o Neymar manda? Nego a primeira frase. Qual é a negação de tenho sede? Não tenho sede. Não tenho sede. Ou mantenho a segunda é mantida. Eu só mexo com a primeira, eu não mexo com a segunda, tá? Não tenho sede ou não tenho sede ou bebo o quê? Não tenho sede ou bebo água. Essa é a segunda frase equivalente a esse sintão aqui, para você ter uma ideia. Mas por que eu sei que ela usou o Neymar? Aparece quem? O ou. Aí lá no dia da prova, como é que eu vou saber qual das duas receitas ela usou? Eu vou ler o item. Se no item apareceu o ou, ela está usando o que mesmo? Se no item apareceu o sintão, ela está usando o que mesmo? O X. Tem prova que ela pede os dois itens. Um ela pede o X, outra ela pede o Neymar. Mas você percebe ao ler o item, né? Aí é o ou que está usando, ela usou o Neymar. É o sintão que ela está usando, ela usou o X. Pô, mas eu não achei que essa frase tem conexão. Tá estranha essa frase? Não tenho sede ou bebo o quê? Não interessa o resultado que você vai encontrar. Se você acha que tem conexão, não, se a frase está bonita, está estranha, nem entra nessa vibe. Ele só quer saber se você sabe usar a receita. Se ele usar o Neymar deleta o sintão. Vai virar disjunção, é isso aí. Tá? O Neymar deleta, aí vai aparecer o ou. Aí você sabe que ele usou o Neymar. Mas você vai, só lendo o item que você vai saber que ele usou o Neymar, porque vai aparecer o ou. Agora, se você ler o item e perceber que ele tem sintão, aí ele está usando o X, não está usando o Neymar. Fala? Pode, mas aí é só... Ele pode dar o ou e pedir para você voltar, mas aí é só você transformar o sintão para ver se vai bater com o ou. É sempre melhor transformar o sintão. O sintão é mais fácil, ele pode fazer, como ele fez na prova de papilo. Mas era só mexer com o sintão, transformar o sintão para o ou, aí bateu e já está certo o item. É mais fácil na prova de SESP. Então, se for para reescrever, o X eu vou fazer. Se não adiantar, eu uso o que mesmo? Nego a primeira ou mantenho o que mesmo? A segunda. Vamos ver aqui na aplicação dessas duas frases. Só para a gente verificar aqui. Me ajuda aí? Vamos usar o Neymar? Então, se não adiantar, eu uso o Neymar. Risca lá o sintão. Se não adiantar, eu uso o que mesmo? O Neymar. Nego a primeira ou mantenho a segunda. O Neymar só mexe com a primeira, tá? Ele só nega a primeira, a segunda ele mantém. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar não beba, pode ser ou não? Pode ou não pode? Não beba ou dirija não. Quem falou dirija? Dirija? Se é para manter, eu não posso mexer. É não beba ou o quê? Não dirija. A segunda frase é imexível, eu só mexo com a primeira. Não beba ou o que mesmo? Ou não dirija. Acabou. Tá aí a frase equivalente. Fala.
Pô, pode ser, né? Pode ser na primeira pessoa, né? Porque geralmente as frases interrogativas não são muito usadas, né? Pela lógica. Mas veio assim no dia da prova, né? Veio assim, mas pode ser. Se ela mantiver a mesma ideia, né? Não beberei ou não dirigirei, entendeu? Tá certo, não tá errado não. Ela que vai definir aí o tempo verbal, beleza ou não? Não bebo ou não dirijo. Aí vai ter que mudar. Mudou aqui, mudou lá também. Mas a ideia foi mantida. Foi. O quê? Equivalência. É imexível, não posso mexer com a segunda. Mesmo, não, a segunda é imexível. Tá? Eu só mexo com a primeira frase, não mexo com o que mesmo? Esse mas aqui é de quê? Se é para manter, o que eu vou fazer mexendo com aquilo ali? Se é para manter? Então não me interessa qual é o conteúdo frasal lá, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu só mexo com que frase mesmo? Com a primeira. A segunda é um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é imexível a segunda frase. Tudo bem ou não? Aí, legal? Me ajuda aqui a usar o Neumar? Vamos usar o Neumar aqui. Risco sim, então. E se não adiantar, eu uso o ne. E se não adiantar, eu uso o que mesmo? O Neumar. E aí, me ajuda? Nego a primeira. Cuidado que toda essa estrutura frasal aqui, ela vai sofrer o efeito de quem mesmo? Esse E aqui também sofre o efeito da negação. Alguém poderia me dizer como é que ficaria isso aí, então? Botar não estudei, tá? Não estudei. Não estudei. Esse E sofre o efeito da negação ou não me dediquei. Não estudei ou não me dediquei. É isso, não é? Ou é para manter, ou não é? Tá? Serei aprovado, tá aí. Ou serei aprovado. Caiu na prova, uma parecida com essa caiu na prova da Ancine. Aí a galera estranhou a presença desses dois ous. Esse ou aqui em roxo é por causa da negação de quem? Do E. Esse ou aqui em vermelho é por causa da brincadeira de quem mesmo? Do Neumar. A estrutura tá certa, a estrutura não tá errada não, beleza não? Ok? Não estudei, ou não me dediquei, ou serei o que mesmo? Ou serei aprovado, beleza? Tá? Que a galera, mas dois ous, porque esse aqui foi da negação do E, né? Esse aqui é da brincadeira do Neumar mesmo, né? Não tem nada errado aí. Então, se for para reescrever, o X eu vou fazer. Se não adiantar, eu uso o que mesmo? O Neumar. Como é que eu vou saber que ele está usando o Neumar? Vai aparecer o ou na frase, não aparece sim então. Mas eu tenho que ler a frase que a banca vai botar lá, tá? Lá no item, né? Essa frase aqui vai... é o ou, tá usando o Neumar. É o sim então, tá usando o X. Legal? Só há essas duas receitas. Qualquer outra coisa é invenção. Tudo bem? Copiada aí rapidinho? Opa. Não, eu falei, porque eu só tô treinando, né? Na verdade, imperativo não é a proposição, né? Mas já foi de prova essa daqui. Eles mantiveram a opinião. Entendeu? É de outra banca, tá? Foi de prova isso aí. Não, tem que botar o não. Tem que botar o não. Tá? Você está querendo dizer que quando você coloca aqui já dá a entender que tá, não, tem que colocar o não. Às vezes, né, até dá para usar uma figura chamada de zeugma. Uma figura de linguagem. O que é o zeugma? É a omissão de um termo que já fora mencionado anteriormente. Tá? A banca faz muito isso, a utilização de mas não aqui. Beleza? Tá? Vamos trabalhar um pouco? Pode ser? Vou marcar só equivalências agora, tá? Para você treinar a parte aí de equivalência. Fazer essa parte de equivalência e a gente dá uma pausa aí para um café. Página 2, por gentileza. Gostaria que você marcasse a questão 16 e 17. 16 e 17. Depois, 22 e 23. Essas que eu estou marcando é só de equivalência, tá? Então, 16, 17, 22, 23. (16, 17, 22, 23). (31, 32). Só essas 6, por favor, tá? Então, repetindo. 16, 17, 22, 23, 31 e 32. Pode ser? Vai falar de equivalência. Ou é o X ou o Neumar, tá legal? Aí vai ver qual das duas ele está usando e ver se bate, né? Porque às vezes essa receita, ele usa a receita, mas ele coloca alguma falha aí para te sacanear, tá?
É ou não é receita? Vamos só ver se a gente segue as regras aí do jogo, usa a receita e vamos tentar verificar se a gente acerta aí o item. CESP 16 e 17, técnico bancário, foi questão da Caixa Econômica Federal. Considere a proposição, se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Julgue os itens seguintes. O item 15 eu já tinha feito com vocês. Item 16. A proposição em apreço é equivalente à proposição. Paulo foi ao banco ou está sem dinheiro. Calma lá, me ajuda. Tá te dando um sim então, tá ou não tá? Aí ele quer saber qual é a frase equivalente desse sim então. Existem duas receitas. Ou é o X ou o que mesmo? O... Agora, pelo que eu li aí, ele está usando o X ou o Neumar? Por que eu sei que ele está usando o Neumar? Porque o ou apareceu, isso que eu estou falando, é ela que vai te dar dica lá na hora. Ela não vai falar para você, ó, eu quero que você use o Neumar nessa. Quando você lê a frase é essa daqui, ó. Paulo foi ao banco, ou esse ou só pode ser do Neumar, pô. Tem sim então aí nessa situação? Tem sim então? Então não pode ser o X. Quando tiver sim então é o X. Quando só apareceu o ou, ele está usando o que mesmo? O Neumar. Então o Neumar deleta o sim então. Não esqueçam disso, ó. E se não adiantar, eu uso o que mesmo? O Neumar. O que o Neumar manda você fazer? Nega a primeira frase, é isso, né? Qual é a negação de Paulo não foi ao banco? Ou ele foi ao banco, também pode, tá? Se ela trocar Paulo por ele ou ele por Paulo, não está errado, tá? O ele é o pronome, tá no lugar do Paulo, tá? Ela pode fazer essa troca aí, mas vou botar o Paulo aqui, ó. Paulo, me ajuda aí, por favor. Paulo foi ao banco, é isso, né? Paulo foi ao banco, né? Nega a primeira ou... Tá? A segunda mexe ou não mexe? Mexe na segunda? Tem certeza? Mexe para você ver o que vai acontecer. Tá? É para manter ela, não é? Tá? Mantenha a segunda. Então vai ficar assim, para não repetir. Vai ficar, Paulo foi ao quê? Ao banco, ou ele está... É isso que está aí? Paulo foi... Não é não? Paulo foi ao banco, ou ele está sem dinheiro. Bate ou não bate? Tá certo ou errado? E como é que alguém consegue errar um item desse em prova? Não. Qual é a função daquele ele? Ele não é pronome? O ele é o Paulo. Então, mas esse... Por que a dúvida? Mas não aparece ele aí, não? Aparece o quê? Mas está implícito, está implícito. Está implícito, tá? Paulo foi ao banco. É isso? Ou está sem dinheiro. Quem é que está sem dinheiro? Paulo. E quem é o Paulo? É ele, está implícito. Não pode perder por isso não, tá? Se ele sonegar um pronome, né? Sonegar que eu falo deixar implícito, não está errado, tá? Toma cuidado aí para não perder esse item de bobeira. Não, é para negar? Nego a primeira. Então, quando você nega... A brincadeira é a seguinte, é o que eu falo sempre. Chega à sua casa, você está aqui hoje o dia inteiro, né? Às vezes você está sem a sua esposa, sem seu namorado, sem seu namorado. Pergunta para ele, está me traindo? Ou para ela? Se ela falar, não estou, pode ligar o teu desconfiômetro, até porque ela está. Só para você entender. Por que eu estou falando isso? Porque se ela falar, não estou, na lógica, não com não dá o quê? Dá sim, significa dizer que a pessoa está distraindo. Experimenta chegar a casa e fazer essa pergunta para a pessoa com que você está se relacionando. Se é que você tem alguém, né? Porque nessa altura da vida, né? Estudando para PF, né? Direto, né? Ninguém vai querer ficar contigo. Mas depois que passar, você joga o crachá, isso, né? Aí é de Gênesis e Apocalipse também. É isso, né? Você percorre toda a Bíblia para alguém ficar contigo. Então, o que acontece aqui? Se você for negar o que já está o quê? Negado, é como se fosse um menos com menos na matemática. Na matemática, menos com menos dá o quê? Fica positivado. Negar o que já está negado é positivar. Por isso que ficou positivado, tá? Se tivesse positivado, ficaria negativado. Mas como está negativado, vai ficar positivado. Beleza ou não, Thaí? Ficou claro ou não? Tem certeza? Para não errar isso aí, tá? Então, vai ficar... Paulo foi ao banco, ou ele está sem o que mesmo? Sem, ou ele está sem dinheiro. Tudo bem ou não? Então, qual é a negação de hoje é domingo? Hoje o quê?
E se fosse, qual é a negação de hoje não é domingo? Hoje é domingo. Se tiver negativado, fica positivado. Se tiver positivado, fica negativado. Tudo bem ou não? Legal? Tá? Então esse item está certo ou está errado? Tá certo. E aquele ele? O ele não aparece aqui, ó. Tem problema? Não, não tem problema, beleza? Toma cuidado para você não pecar. A receita está certinha, mas não posso errar por isso. Tá legal? Tá? Próximo, vamos lá? Item 17. A proposição considerada é equivalente, outra equivalência, mas agora ele quer do Neumar ou do X? Ele quer do X, né? Outra equivalência aí, só que agora ele vai pedir a equivalência do X, né? Eu percebo que ele vai pedir a equivalência do X porque tem então aí, beleza não? Então, se for para reescrever, o X eu vou fazer, ó, troco as frases fazendo o que mesmo? A negação. Aí nega as duas, tá? O lance do X é que o X nega as duas. O Neumar não. O Neumar só nega a primeira, mantém a segunda. Mas o X não. O sim, então, ele é mantido. A gente vai manter aí o sim, então. O sim, então, ele é mantido. Aí a gente nega as duas. A primeira vem para o lugar da segunda e a segunda vem para o lugar da primeira. Qual é a negação de ele estar sem dinheiro? Ele não está sem dinheiro, beleza ou não? Poderia até botar ele está com dinheiro. Pode ou não pode? Mas ela quis usar o verbo de negação. Se ele não está sem dinheiro, é claro que esse ele se refere a quem? Então, se ela botar aqui ele ou Paulo, é indiferente. Se ele não está sem dinheiro, então, qual é a negação? Olha só, olha aqui, vai aparecer. Qual é a negação de não foi ao banco? Negar o que já está negativado fica positivado. Então, Paulo foi ao banco. Tá aí, ó. Então, Paulo foi o que mesmo? Paulo, é isso que está aí? Só a primeira pergunta que eu fiz, é isso que está aí? Não. Ou é? Só para você dar uma sacaneada. É, né? Que esse ele é quem? E esse Paulo é quem? Então é indiferente, é ou não é? Tá certo ou errado esse item? Não vai colocar que está errado porque aquele botou Paulo e aquele botou ele, pelo amor de Deus. Vou falar com o Jean, porque eu vou arrasar com o Jean, né? Jean não deve estar ensinando divisão silábica aqui, é ou não é? Acentuação gráfica, o que ele tem que ensinar, ele não ensina. É isso ou não é? Beleza? Então não tem problema, tá? É claro que se ele aqui no lugar do ele colocar Paulo, e aqui no lugar do Paulo ele colocar o quê? Ele não vai botar que o item está errado por isso, né? O ele trabalha para o Paulo, né? O ele trabalha, é um pronome, trabalha para o nome do Paulo, ele. Legal? Então esse item está certo ou está errado? Certinho. É receita ou não é receita? Usou a receita, você acerta esses itens. Falo para você, são itens acertáveis em dia de prova. É isso aí que vai corroborar para a sua aprovação. O que for paulada, deixa para lá, pô. Vai embora, segue a vida. Tá ok? Próximo. Proposição P, né? A presença do ou nesse item daí está indicando que ele está usando o Neumar. Então, se não adiantar, eu uso o que mesmo? Eu uso o Neumar. O que o Neumar faz? Nego a primeira, é isso, né? Qual é a negação de João se esforça bastante? Não se esforçou bastante? Começa assim? Começa ou não começa? João não se esforçou bastante. Vou botar aqui, ó. João não se esforçou o bastante. João não se esforçou bastante. Ou nego a primeira, ou faço o quê? Mantenha a segunda. Se é para manter mesmo. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Então vai ficar, João não se esforçou bastante ou João conseguirá o que desejar. É o que está aí? É ou não é? Então esse item está certo ou errado? Acabou a questão. É isso que eu estou falando, é receita. Foi? Não, usou a receita, matou a questão. Resolveu não usar, né, no dia da prova. Eu vou tentar fazer. Vai quebrar a sua cara, pode acreditar. Tá legal? Próximo item. Não entendi. Não, mas é porque eu estou escrevendo sem olhar para aí. Mas a ideia não é mesmo? É ou não é? Não é a mesma? É porque ele botou se esforça, não é isso? É porque eu não estou olhando, eu estou botando do meu jeito aqui. Mas tá ou não tá a mesma ideia? Beleza ou não? Ok? Item, qual é o próximo item? Item 23, é isso? A proposição, se João não conseguiu o que desejava, então João não se esforçou bastante, é equivalente à proposição. Outra equivalência, é ou não é? Mas agora é o X ou o Neumar? É o X, porque ele manteve o sintão, é o X que ele está querendo, vamos ver aqui. Tá? Se não adiantar, se for para reescrever, o X eu vou fazer, ó. Troco as frases, é isso, né? Fazendo a negação. O sintão ele é mantido, é ou não é? E aí não vou escrever, só vamos ver a ideia aqui, olha para cá. Se João se esforçar o bastante, então João o quê? Troca as frases fazendo a negação. Se João não conseguiu, é isso, né? Se João não conseguiu, então João
Não se esforçou. Quer dizer, se ele não conseguiu, ele não se esforçou. É isso, né? Se João não conseguiu, então João não se esforçou. Bate ou não bate? Bate com o que está aí? Então esse item está certo ou errado? Certinho, acabou a questão. Beleza? 4 itens, né? E na prova passada, 2 itens de equivalência. Pô, o cara soubesse isso aí, ele matava. Negação e equivalência. Ele já pegava 3 itens da prova da PF, você tem uma ideia, e uma tabela verdade, pequenininha. Ele já matava. Qual é a próxima aí? Vamos fazer essas duas juntas para dar uma pausazinha aí. A proposição é 31 e 32, é ou não é? Deixa eu colocar a P1 aqui, se for bom. Proposição 1, proposição 2, item 31. A proposição P1 é essa daqui, tá? Essa é a P1. E essa daqui é a P2. A proposição P1 é equivalente a, se o serviço for barato, então não será bom. E quer equivalência? Quer ou não quer? Só há 2 receitas. Ou é o X, ou é o que mesmo? O Neumar. Nessa 31 aí, ele usou o X ou o Neumar? Por que eu sei que ele usou o X? Porque tem cintão, tem ou não tem? Então ele usou o X, né? Se for para reescrever, o X eu vou fazer, ó. Troco as frases fazendo o que mesmo? A negação. Mas ele está pedindo nesse item a P1. Dá uma olhadinha. Beleza ou não? E no outro a P2. Foram só os que eu passei. P3 é para fazer validade, não fazer depois. Legal? Então, nada, meu amigo. Se for bom e rápido, então não será barato. Vamos só usar, né? Mantém o sim, então. Troca as frases fazendo a negação. Qual é a negação de não será barato? Então, se for barato, pode ser? Para não ficar se será barato, fica estranho. Se for barato, se o serviço for barato, tá? Que isso se refere a um serviço. Se for barato, é isso, né? Então, toda essa estrutura aqui, ó, vai sofrer o efeito de quem mesmo? Vou ter que negar o for bom, o E sofre... Esse E vai virar o quê? Ó? Já dá uma olhadinha para ver se ele fez isso. Ele fez isso? Quem é que ele botou aí? E o nem pode negar o E? Nem pode negar o E? Porque o nem equivale ao que mesmo? E não. Falou que negação de E, nem pensar. O certo seria ele ter colocado não será bom, é isso, né? Não será o quê? Bom, ou a negação de E, ou não será o quê? Não será rápido, tá aí, ó. Ele pecou porque aqui no lugar do O ele colocou quem? O nem, e o nem não pode negar o E. Falou que negação de E é nem pensar. Olha, um detalhezinho ferrou a questão. Então o erro não está na equivalência, o erro está nessa negação do E. Ele botou nem, e o nem não pode negar o E. Significa dizer que esse item, ele está certo ou ele está errado? Está o que mesmo? Tá? O certo seria ele ter colocado o O. Ele meteu um nem aí para sacanear o candidato. Já perceberam isso? Então um detalhezinho, pô, nem vi que era o nem que ele meteu ali, então tem que olhar a frase toda, tá? Dá uma olhadinha para ver se não, né? Principalmente se tiver um conectivo e for negado, ok? Então tá errado esse item daí. Item 32, a proposição P2... É isso? É equivalente a ou o serviço é bom e barato, ou apareceu ou não apareceu? Sim ou não? Se apareceu ou, já ligo desconfiando. Ele usou o X ou o Neumar? Mas eu não preciso nem perder tempo com essa daí. Não preciso nem perder tempo. É o quê? Neumar. É Neumar. É isso, né? O ou aparece no meio, sim ou não? E alguém já percebeu o que está acontecendo aí? Tem um ou aparecendo aonde? Não existe isso. Não existe essa equivalência de ou aparecendo no início. Não existe. Se ele já fizer isso, nem perca tempo. O item está o que mesmo? Tá. O item está errado. Vamos só usar o Neumar? Só para você ver, ó. Risca lá o cintão. Então eu uso o ou o quê? Eu uso o Neumar. Como é que ficaria o Neumar aqui? Alguém me ajuda? Se não pode ser o C desaparece. O serviço não é bom, ou não é o quê? Barato, é isso, né? O serviço, porque isso se refere a um serviço. O serviço não é bom, ou não é o quê? Ou mantém, não vai mudar não, hein? O serviço não é bom, ou não é barato, ou não será o quê? Não, essa seria a correta equivalência. Fala. Então, já neguei já. Não será bom ou
não será barato ou não será rápido. Tudo bem ou não? Tá aí legal? Já tá furado porque ele botou um ou aqui na frente. Botou ou não botou? Não existe essa equivalência com o ou na frente. Legal ou não? Significa dizer que esse item, ele tá certo ou ele tá errado? Tá o que mesmo? Tá errado esse item daí. Só estou mostrando para vocês que é possível, não é possível? Se seguir as regras, agora é treinamento, a gente vai treinar mais, mas é possível. Tá legal? Vamos dar uma pausa aí para um cafezinho, a gente já está voltando.